funcionários com perfis diferentes são uma vantagem, fonte de criatividade e de inovação para as empresas. Ainda que esta ideia esteja a conquistar terreno na Europa, vários estudos mostram que as discriminações continuam muito presentes no mundo profissional. São discriminações de diferentes tipos e mais ou menos tabu. Uma realidade que Marc, nome fictício, conheceu durante mais de 10 anos. Fui vítima de grande violência por ser homossexual. Imagina chegar do almoço e encontrar escrito na secretária "Morte Almaricas". Ou estar a trabalhar e receber telefonemas anónimos com ameaças de morte. Era desvalorizado, atribuíam-me trabalhos secundários. Fiquei meses e meses numa sala, isolado, sem trabalho, sem ver ninguém. Em 2000, 2 diretivas europeias enquadraram juridicamente a luta contra a discriminação no trabalho. Os documentos reconhecem a orientação sexual como um critério de discriminação. A Europa mostrou-nos que os homossexuais também tinham direito ao respeito. A Europa ajudou-nos a defender-nos no local de trabalho, algo que percebi rapidamente e que utilizei. Após um longo e difícil braço de ferro, Marc teve direito a uma indemnização e os agressores foram sancionados. A União Europeia tem um dos quadros jurídicos mais avançados em matéria de luta contra as discriminações. Cada país tem um organismo público e independente encarregue de promover a igualdade de oportunidades. Estes organismos emanam das diretivas do ano 2000 e fazem parte da Rede Europeia de Organismos para a Igualdade, a chamada Equinet. A estrutura é dirigida por Joseph de Witt, que também lidera o Centro para a Igualdade de Oportunidades na Bélgica. Primeiro, temos de deixar claro às pessoas que elas têm um direito fundamental, que é não serem alvo de discriminação, e que se tiverem um problema deste tipo, podem dirigir-se a um organismo público, como o da Igualdade, para encontrarem uma solução. Podemos iniciar um inquérito sobre um caso concreto, falar com todos os parceiros, por exemplo, com quem eventualmente cometeu a discriminação, para encontrar algum tipo de compensação para a vítima e evitar que a situação se repita. A União Europeia criou uma lista de critérios que garante o direito de apelar à justiça em caso de discriminação. É o caso da religião, origem étnica, do género, da idade, da orientação sexual e da deficiência. No entanto, na prática, não é fácil provar que se foi alvo de discriminação. Yacouba Barry é oriundo do Burkina Faso e obteve a nacionalidade francesa. Admitido no concurso para diretor de escola, fez um estágio de diretor adjunto num liceu de Paris entre 2007 e 2009. A discriminação começou no primeiro dia por parte da chefe. Logo que me viu, as suas primeiras palavras foram: "O que fazes aqui?" "Não te quero aqui, farei tudo para te despachar." Estavam abertas as hostilidades. Durante 2 anos foi assim. Ela não hesitava perante qualquer forma de humilhação, de perseguição. Yacouba tinha provas da discriminação e contava com o apoio dos professores, mas no fim do estágio não foi contratado. Yacouba aponta o dedo à cumplicidade dos inspectores da educação que colocaram em causa as suas competências. A educação nacional é, entre as instituições, aquela que está mais avançada na luta contra qualquer forma de discriminação. Mas entre a teoria e a prática há, por vezes, um longo caminho. Yacouba levou o caso a tribunal e está à espera de julgamento. Até que se faça justiça, haverá vítimas. Ser rejeitado apenas pelo que se é e não pelo que se faz é muito difícil. Por isso, muitas pessoas não querem falar sobre essa situação de discriminação porque se sentem ofendidas e vulneráveis, sendo difícil encorajá-las a levar o caso a um organismo de igualdade ou até a levar o caso a tribunal.
Combater as discriminações passa também por encorajar o desenvolvimento das políticas de diversidade no seio das empresas. Um pouco por toda a Europa aparecem cartas da diversidade. Ao subscrevê-las, as empresas comprometem-se a favorecer a igualdade de oportunidades. Mirta Casanova lançou a Carta da Diversidade em Espanha. Pioneira da luta pela diversidade na Europa, Mirta trabalha há 30 anos nesta matéria. Criou e dirige o Instituto Europeu de Gestão da Diversidade e diz que há alguns anos era significativo o fosso entre o norte e o sul da Europa. Em 2000, quando realizamos a nossa primeira investigação sobre a diversidade na Europa, um dos resultados espantosos foi que a atitude e o desempenho em termos de inclusão da diversidade era de 20% nas empresas dos países do norte da Europa, enquanto no sul apenas uma empresa em cada 1000 tinha essa consciência. Mirta admite, no entanto, que o cenário mudou. Há cada vez mais países e empresas sensíveis ao assunto e têm-se multiplicado as cartas da diversidade. A Carta da Diversidade é um instrumento de sucesso na consciencialização porque é um compromisso voluntário que as empresas assumem. A realidade é que quando uma carta tem muitos signatários num país, essas empresas partilham as boas práticas, aprendem umas com as outras. Aí o movimento começa e as políticas de diversidade são implementadas. A França foi o primeiro país europeu a adotar uma Carta da Diversidade. A SNCF, empresa dos caminhos de ferro, subscreveu o documento. Os recursos humanos têm uma formação específica e foi criado o posto de responsável pela diversidade. Não penso que hoje em dia as empresas se comprometam em tais políticas unicamente por uma questão de imagem ou de comunicação. Não. A diversidade é uma verdadeira riqueza. Construímos uma política inclusiva que permite que cada um seja reconhecido, valorizado, aceite, com as suas contribuições, diferenças e particularidades. Muitas vezes, a empresa deve fazer um esforço suplementar para adaptar o posto de trabalho aos funcionários com deficiência, algo que permitiu a Pierre Vautrin de dirigir uma equipa responsável pelos horários dos comboios. É preciso encontrar o trabalho ideal em que possamos ser autónomos ao máximo. Também é preciso apostar no que as nossas personalidades acrescentam em relação à nossa forma de encarar a vida, ou coisas assim. Gosto muito do meu trabalho, corre tudo bem, estou contente com o meu destino. Lutar contra a discriminação e ter espaço para a diversidade. 2 fatores fundamentais para que uma empresa faça a diferença.